Nossa identidade já está de volta. Fique bem à vontade para que você possa acompanhar, a nossa boa conversa de hoje. Mas antes, quero falar sobre esse DVD aqui, ó, o DVD Santuário, apresentado pelo pastor Arilton Oliveira. Conteúdo feito para que você possa aprender coisas maravilhosas sobre o sacrifício de Jesus por cada um de nós. É gratuito. Pode chegar aí na sua casa agora. Você pode pedir pelo site biblia.com.br. Tem também os nossos telefones, estão aparecendo aí na tela. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou também pelo WhatsApp. O DVD Santuário foi gravado em Israel. Tem mensagens lindas para você. Tenho certeza que você vai aprender muito sobre essa doutrina, que é muito importante entender. O santuário que aconteceu lá, com o povo Moisés, aquele período de Josué, E como esse santuário ainda, essa doutrina do santuário ainda é super relevante porque existe um santuário no céu. Você vai entender tudo isso nesse DVD Santuário, o Caminho de Deus, apresentado pelo pastor Arilton. Agora vamos lá, nossa convidada já está aqui, a Elizabeth. Tudo bem? Prazer. Eu acho que na verdade todo mundo te conhece como Beth, né? É. Beth, por favor, fica à vontade. Se não for professora Beth, porque deu aula para todo mundo aqui nessa... Alguns meninos. Aqui em Jacareí, onde a gente tem as nossas instalações. Para alguns. Beth, vamos contar um pouco da sua história. Ok. Há alguns anos, quando você chegou para dar aula no Colégio Adventista, que parece uma grande paixão, porque está aí, ó, com ela marcada no peito, educação adventista na alma, você não era alguém que tinha essa fé. Certo. Nós nos mudamos para Jacareí e eu escolhi o colégio para a educação dos meus filhos. E assim que eu fiz a matrícula, 2 ou 3 dias depois, um professor que trabalhava comigo numa outra escola, professor, eles estão precisando de um professor de inglês. Eu levei o currículo de manhã, à tarde fiz a entrevista e comecei a trabalhar. E essa escolha da escola para os meus filhos e esta possibilidade, essa providência divina do trabalho, transformou a minha vida. Verdadeiramente, a educação adventista é algo que transforma. Não só a vida dos alunos. A vida dos professores, de todos aqueles que têm contato com quem passa por ali. Quem era Deus para você antes desse momento? Era alguém que você buscava? Era alguém que estava presente na sua vida? Eu fui criada numa família cristã católica. Uhum. Meu pai é diácono, era diácono, faleceu aí há 1 ano e pouco. E eu tive grandes experiências. Então, eu passei por todas as atividades que a gente podia desenvolver. Porém, conhecer um Deus e ter a esperança de salvação, conhecer um Deus com a proximidade que eu tenho hoje, eu conheci depois. Então, o grau de intimidade com Deus é muito diferente. Eu conheci um Deus que eu oferecia orações, eu conheci um Deus que eu participava de atividades, mas eu nunca tive a experiência de saber, esse Deus morreu por mim, ele vai voltar, e eu tenho esse tempo para me fazer diferente e dizer ao outro que eu encontrei. Então, assim, se você conhecia Deus, era alguém ali presente, mas só não era em tão profundidade como hoje, lidar com essas situações cotidianas da escola, culto lá na sala dos professores, oração antes de começar a aula, tem todo esse processo. Como é que era para você? Era normal? É interessante esse aspecto das diferenças do dia a dia do Colégio Adventista, Eu trabalhava em 3 redes, 2 redes públicas, na universidade, numa escola de ensino médio e ali. O nosso dia, em qualquer período, começa com o culto. E depois do culto, nós temos as meditações com os meninos em sala. E todo o direcionamento do nosso trabalho está voltado para uma educação para a eternidade. Educar para a vida, preparando-se para a eternidade. Eu digo para os meninos sempre, vocês se comportem porque eu tenho que representar Jesus para você. Se você me fizer perder o domínio próprio, eu não posso representar Jesus. Como é que eu te convido para ir à igreja? É muito interessante isso.
E no início, quando eu cheguei no colégio, todas as orientações de como se vestir, do que a gente podia e não podia, os encontros de oração, eu fui relutante no começo. Por quê? Porque aos meus olhos, a forma como eu cultuava e adorava a Deus era a forma adequada. E aos poucos eu fui descobrindo que essa adoração, ela tinha solicitações de Deus para mim. E eu precisava fazer escolhas. Dentre essas escolhas, eu precisava verdadeiramente ter a minha vida voltada para Ele. Tinha que ser uma entrega total. E as coisas vão acontecendo e você não percebe. Eu demorei muito para me batizar. Eu entrei no colégio, fiquei muito tempo, fiz estudo bíblico, comecei, parei. Depois tive algumas dúvidas, até que chegou um momento em que a minha necessidade de batismo era desesperadora. O meu medo era que o amanhã não chegasse. Eu imagino que as coisas foram acontecendo gradativamente, né? Sim. Foi participando, foi achando interessante, foi gostando, até que não fazia mais sentido viver uma vida que não fosse como aquele processo. Eu tenho alguns amigos que dizem o seguinte, que pensar na Beth antes e depois, a diferença é muito grande. Ah, eu não percebo, obviamente. E a gente precisava ouvir esses amigos, hein? Eu não percebo. E eles me dizem o seguinte, eu fui aprendendo a ouvir, eu fui aprendendo a ter a tranquilidade de ouvir aquilo que Deus tinha para mim. Porque a natureza da gente, e eu, por exemplo, que sou uma pessoa que entra em ebulição bem antes dos 100 graus, né? Como a questão da água, eu fui aprendendo que os dons do Espírito vão acontecendo. E você, então, pode aprimorar as qualidades que você tem. Deus nos usa apesar do que nós somos. Mas a gente só entende isso com a intimidade com Ele. Eu fui educada para fazer tudo que viesse às minhas mãos com excelência. Então, você pode, você pode, você pode. O meu pai dizia que nós existimos para fazer das pessoas felizes até que Jesus voltasse. E eu aprendi diferente. Eu não posso nada. Deus pode tudo através de mim, se eu me entregar a Ele. Perfeito. São experiências importantíssimas. Embora você tenha uma formação acadêmica que te qualifique para a sua atividade, é a ação do Espírito Santo que te transforma, para que você possa, então, ser instrumento na vida dos outros. Esse tempo que você demorou, do período que você começou na escola até se batizar, foi quanto tempo? Uns 10 anos. 10 anos? 10 anos. Eu vou te dizer o que eu pensava. Eu achava que, para que eu me batizasse, eu tinha que estar completamente transformada. Santa Imaculada. Tinha que ser a Santa Beth. Como a Santa Beth não aconteceu... Imagino que até hoje... até hoje a Beth não tem nada de santo. Porque todos nós estamos aqui em processo, né? Todos os dias, Deus me proporcionou algumas experiências para que eu entendesse que estar do lado dele não estava em mim a transformação. Nada que eu fizesse garantiria que eu estivesse pronta para o batismo. Então, eu vivi uma experiência aí bastante difícil, né, como mãe, e a partir deste momento eu percebi a brevidade da vida. Então, eu estava no colégio, eu tinha experiências importantes no colégio. Eu me lembro a primeira vez que me convidaram para uma apresentação dos Arautos do Rei. Eu fiquei deslocadamente apaixonada. Foi assim um culto como eu nunca havia visto naquele momento. E os amigos perguntavam, me lembro uma das vezes eu e Darleide conversando, ela dizia assim, mas professora Beth, por que não decide pelo batismo? O que acontece? O que impede, né? E eu mesma perguntava para Deus o que acontecia. Quando eu pensava no batismo, acontecia alguma coisa. O meu esposo não é adventista, a minha família não é adventista, então eu não queria conflitos. Eu achava que as coisas tinham que acontecer, tudo perfeito. Todo mundo vai aceitar, vai dar tudo certo. E não foi assim que aconteceu.
Sua filha sofreu um acidente, Isso, acidente muito sério, Isso. fratura exposta, por muito pouco não perde a vida. isso. Esse acidente teve uma relação com o fato de você, de fato, tomar a sua decisão? Teve sim. Uma das minhas filhas estudava em Lorena, na unidade da USP de Lorena, e numa manhã eu recebi uma ligação dizendo que ela havia sofrido um acidente, já estava no centro cirúrgico. Mas o interessante é que nesse período do acidente, nós tínhamos um grupo de oração no colégio, eu coordenava um grupo que é Mães de Joelhos, Filhos em Pé. Então nós, os professores e alguns ex-professores, as mães eram convidadas, e às sextas-feiras, às 6 da manhã, nós tínhamos um culto. Nesta manhã, só estávamos eu e a professora Miriam, que era a orientadora na época. Ela fez os pedidos de oração, eu pedi pelos meus filhos. Naquela manhã, assim, uma necessidade grande de pedir pela segurança dos filhos. 2 deles já estudavam fora. E terminamos o nosso culto, fomos para o trabalho. De repente, o monitor chegou e falou: professora, uma ligação urgente, precisa subir. A minha filha trabalhava no CTA na época e morava num prédio muito antigo. E a escada do prédio era em forma de caracol. Na descida da escada para ir para o trabalho, ela enroscou o pé e o pé dividiu, partiu ao meio. Foi assim uma coisa seríssima. Quando eu cheguei, ela já estava sendo operada. O interessante é que a minha preocupação é em Lorena, meu Deus, tem médico, tem recursos. E o setor de ortopedia para a cirurgia havia sido inaugurado naquela semana. Então, ela foi hiper bem atendida. Depois foi para a UTI e o médico me chamou para dizer que havia possibilidade de ser necessário, aí se não houvesse a recuperação, a amputação. Então, uma jovem de 22 anos, no 2º ano de engenharia química, perder parte da perna foi assim, bem difícil. Eu fiquei com ela lá muitos dias e aos poucos Deus foi agindo, a igreja toda em intercessão. E assim que ela retornou, eu fui a um culto numa manhã de sábado no Jardim América e era culto de educação. Por acaso, nessa manhã, a pessoa que iria dar o testemunho não foi e eu fui dar o testemunho, contei à igreja, né? Eu estava assim ainda muito sensibilizada pelo que havia ocorrido e eu decidi me batizar. E avisou a igreja ali naquele momento? Eu avisei a igreja naquele momento que eu havia decidido me batizar, porque a necessidade era desesperadora. Não consegui falar, não conseguia um horário com o pastor no momento. Quando eu podia, ele não podia, eu fiz uma carta. O pastor Pablo foi extremamente gentil. Pastor, eu preciso me batizar. Eu sentia um verdadeiro desespero em descer as águas. Não houve batismo mais lindo que o meu. Não houve, não houve. Foi assim uma coisa fantástica, todos os alunos do colégio ali junto comigo e o pastor queria que eu fizesse os votos lá atrás. Eu falei, de forma alguma. Eu esperei todo esse tempo para dizer à frente da igreja toda a minha escolha. E a partir disso os problemas continuaram, porque os problemas não deixam de existir quando a gente aceita Jesus. Mas a forma como eu os vivo é muito diferente. Com certeza. Então, A gente inclusive vai fazer uma paradinha agora para o intervalo. Na volta eu quero falar de alguns desses problemas e quero realmente que você me explique como é viver problemas sem a presença de Deus constante na sua vida, sem decidir, né, tá de fato com Ele, porque Ele está sempre à nossa disposição, do nosso lado. e como é, diferentemente, estando ao lado de Deus. Então não sai daí, a gente volta já aqui com Identidade, hoje ouvindo essas experiências cristãs aqui da Beth. Até já. E no próximo bloco, Nós vivemos aí todas as complicações possíveis, depois meu pai, as 2 cirurgias de coluna e o trabalho, né? A carga de trabalho bastante grande. Mas o interessante é que você aprende que tudo tem um tempo e que você não pode resolver todas as coisas. Você tem um Deus que vai providenciando